Represálias estas que envolviam morte nas arenas de gladiadores, eles eram literalmente crucificados, incinerados vivos e comidos por leões. Então, a época no qual o livro de Apocalipse foi escrito era uma época de intensa perseguição aos cristãos do Império Romano, como também uma era de bastante práticas pagãs, práticas que hoje não são tão comuns em nossa sociedade, mas que na época eram extremamente comuns, como rituais, sacrifícios, seja de crianças, seja de seres humanos, para deuses pagãos. Então aquilo, essa cultura pagã, bem como essa perseguição, fazia parte da rotina diária dos cristãos na época do Império Romano, principalmente durante o reinado de Domiciano, certo? De Nero, que acusou os cristãos de terem incendiado Roma, quando ele mesmo havia incendiado a cidade, para poder pintá-la, certo? Pintar Roma em chamas. Olha que insanidade. E continuando aqui, as partes, né, a divisão desse vídeo em 11 partes, nós já falamos sobre a autoria, sobre a data, sobre o contexto social, falando mais sobre a simbologia do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele tem uma simbologia muito intricada, muito complexa, que ela faz é, referência a basicamente três fatores: ao Antigo Testamento, à literatura intertestamentária entre o Antigo e o Novo Testamento, que fazia parte do contexto social dos cristãos daquela época e dos judeus, bem como do mundo greco-romano. Então, essas três influências do Antigo Testamento, da cultura helenística greco-romana, bem como das literaturas, certo, veterotestamentárias ou intertestamentárias, isso fazia parte, né, da simbologia, isso ajudou a compor a simbologia do livro de Apocalipse. E prosseguindo sobre os métodos de interpretação do livro de Apocalipse, basicamente nós temos 5 métodos para interpretarmos o livro de Apocalipse. O primeiro método é o método historicista, o segundo, o preterista, o terceiro, o idealista, o quarto, o futurista e o quinto, o eclético, certo? Eu não vou entrar em detalhes sobre os 5 métodos para a gente poder otimizar esse vídeo. Se você quiser saber mais detalhes sobre os métodos de interpretação do livro de Apocalipse, deixe um comentário aí para que a gente possa, sim, trabalhar no método que a galera mais votar, ou a gente pode fazer, sem dúvida nenhuma, um resumo geral sobre todos os métodos, perfeito? Mas o método que é mais comum de ser utilizado para interpretar o livro de Apocalipse é o chamado método eclético, que utiliza principalmente as bases do método futurista associada ao método idealista e preterista para poder analisar as demais, os símbolos, analisar o livro de Apocalipse como um todo. Perfeito? Sobre a canonicidade do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele, logo de início, ele foi aceito como canônico pela Igreja do Ocidente, a Igreja Cristã do Ocidente. Ele teve mais certa dificuldade em ser aceito pela Igreja do Oriente, mas a partir do Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, ele já foi aceito e incluído no cânon, certo? Da Igreja Ortodoxa. Então, nós podemos perceber que o livro de Apocalipse, embora ele seja um livro bastante complexo, ele já era aceito pelos principais pais da igreja, como Justino Marte, Orígenes, Irineu, Clemente de Alexandria. Então, o livro de Apocalipse ele é considerado um livro canônico, sempre foi considerado um livro canônico pelos primeiros pais da igreja, e essa canonicidade ela se perpetuou ao longo da época, inicialmente no Império Romano do Ocidente, certo? Na igreja cristã do Ocidente e subsequentemente na igreja cristã do Oriente. Perfeito? Sobre a língua e gramática do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele, na verdade, dizem que ele tem um grego mais difícil do Novo Testamento, porque como ele faz muitas alusões ao Antigo Testamento, João, ao escrever o livro de Apocalipse em grego, ele faz uso também de certos arcaísmos, de expressões judaicas, ele traduz isso para o grego para buscar trazer uma interpretação, né, uma ênfase sobre a palavra, sobre o grego, que deriva do hebraico, certo? Trazer uma essência hebraica no grego para poder transmitir essa verdade aos cristãos. Então, o grego do livro de Apocalipse é o grego mais difícil do livro do Novo Testamento, perfeito? Então, se a gente for falar sobre a relação, né, desse livro com com o Antigo Testamento, o livro de Apocalipse é o livro que mais faz referências ao Antigo Testamento. Todo o livro de Apocalipse é recheado de referências bíblicas
ao Antigo Testamento. Você pega, por exemplo, a mulher, a besta, o dragão, certo? Todas essas referências elas fazem parte de figuras simbólicas que já foram interpretadas no Antigo Testamento. E faz alusões, uma série de alusões diretamente ou indiretamente ao Antigo Testamento. E o livro de Apocalipse, ele tem 22 capítulos, certo? E nós podemos dividi-lo em 5 partes. Que partes são essas? Quais são essas partes? Bom, a primeira parte é o prólogo, certo? Onde o apóstolo João vai se introduzir. Ele vai introduzir a mensagem do livro de Apocalipse aos cristãos, aqueles que estariam lendo esse livro. Depois você tem as famosas mensagens às igrejas, que vai até o capítulo 3 do livro de Apocalipse. A partir daí nós podemos dividir o livro de Apocalipse na parte de Deus em majestade de juízo, onde fala sobre os juízos de Deus sobre a terra. Ele fala depois, após essa parte, fala o juízo final na chegada do escatom. Então, do capítulo 4 até o capítulo 16, nós temos a série de julgamentos perpetrados por Deus e pelos seus anjos sobre a humanidade. A partir do versículo 16, nós temos realmente a batalha final, o início da batalha final do Armagedon, que se encaminha para o novo céu e a nova terra, que aí é a quinta parte do livro de Apocalipse, que nada mais é do que a nova Jerusalém. Ou seja, o novo céu e a nova terra são formados. Então, o livro de Apocalipse, a gente pode dividi-lo tematicamente, ou seja, por temas nessas 5 partes. Prólogo, mensagem às igrejas, Deus em majestade e juízo, o juízo final na chegada do escatom e o novo céu e a nova terra. E por fim, a 11ª parte que eu gostaria de falar aqui com vocês do livro de Apocalipse é que o livro de Apocalipse ele possui alguns temas que se sobressaem em relação aos demais. Isso a gente poderia definir como a teologia do livro de Apocalipse. Então, em primeiro lugar, o livro de Apocalipse ele tem um foco central, falar sobre a soberania de Deus, sobre como Deus é o autor da história, é aquele que controla os acontecimentos da história, aquele que era, que é e que há de vir. Além disso, o livro de Apocalipse ele também fala sobre a futilidade de Satanás. Em nenhum momento o livro de Apocalipse diz que Satanás era um Deus poderoso, não. Simplesmente é citado como adversário, como dragão, como inimigo. Além disso, o livro de Apocalipse ele tem como temas centrais a cristologia, ou seja, ele gira em torno de Cristo. Cristo é o personagem central do livro de Apocalipse. O Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, faz parte da teologia do livro de Apocalipse. A guerra cósmica entre o bem e o mal. A gente consegue perceber isso muito claramente nos capítulos 13 a 14 do livro de Apocalipse, onde fala sobre essa guerra entre a besta, o dragão, Miguel e seus anjos, e a mulher, certo? A mulher que foge para o deserto. E por fim, esse livro fala sobre a missão de evangelizar, sobre a importância, né, que nós como cristãos temos de evangelizar e daqueles que ainda não conhecem Jesus, de se arrependerem dos seus pecados, de terem um encontro verdadeiro com Cristo. E por fim fala também sobre a perseverança dos santos, ou seja, daqueles que são perseguidos durante o período da tribulação, que diz respeito ao livro do Apocalipse, esse período no qual o livro de Apocalipse acontece, certo? As pragas, os desastres, os julgamentos de Deus. E por fim, a adoração. E no livro de Apocalipse ele é recheado de momentos de adoração a Deus, seja pelos serafins, seja pelo povo santo de Deus. Esses são os principais temas que perpetuam, certo? Que fazem parte do livro de Apocalipse. A cristologia, a futilidade de Satanás, a soberania de Deus, o Espírito Santo, a missão de evangelizar as pessoas de arrependimento, de que as pessoas se arrependam, e por fim a perseverança dos santos e a adoração. Perfeito? Então, para a gente resumir tudo que foi falado aqui, o livro de Apocalipse, nós podemos dividir em autoria, certo? Ou seja, se a gente quiser entender melhor o livro de Apocalipse, como eu falei, nós podemos falar sobre a data da criação do livro de Apocalipse, a autoria, certo? O contexto social, o propósito, o gênero literário, a simbologia, os métodos de interpretação, a canonicidade do livro, bem como a língua e gramática, a sua relação com o Antigo Testamento e, por fim, a estrutura do livro, bem como a sua teologia. Espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor para você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de comentar aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, com seus animais de estimação. Não deixe de ativar as notificações para que você possa receber conteúdos novos a cada semana. Toda semana estarei
lançando um vídeo acerca de temas relacionados a Apocalipse, escatologia. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, pois eu tenho o maior prazer em respondê-lo. E, como eu falei, a surpresinha no final desse vídeo, você sabia que o livro de Apocalipse é o único livro da Bíblia em que existe uma promessa de bênção para quem ler o livro de Apocalipse? Você já imaginou você simplesmente ser abençoado por ler um livro? Ele é o único livro da Bíblia que faz isso. A Bíblia tem 66 livros. Ele é o único livro da Bíblia que promete essa bênção sobre aqueles que o lessem. Por isso, eu queria te convidar a ler o livro de Apocalipse. Se você não acredita no que eu estou falando, simplesmente vá lá, pegue o livro e leia. Veja se adequa com aquilo que eu acabei de falar aqui. E depois você vem me comentar aqui nos vídeos para eu poder saber aí o que você achou. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, em Rock Singro Vice.